Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da grande vitória na estreia da Copa Libertadores. Cruzeiro voltou hoje mesmo, os jogadores foram liberados, a programação até o compromisso diante do Red Bull Bragantino. Vamos trazer a situação de Gerson, a situação de Jonathan Jesus, o que pode ter Arthur Jorge aí nos próximos dias na toca e sobre público. O pessoal pediu promoção, tem que melhorar bem a venda, hein? Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E o Cruzeiro, com este grande resultado, saindo na frente no grupo D, grupo dificílimo, e uma vitória bastante comemorada, mas o discurso de todo mundo. O Cruzeiro precisa seguir com esta campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. São 2 vitórias em 3 jogos, é um momento de reação com o técnico Arthur Jorge, mas o Cruzeiro precisa aí de uma resposta positiva no domingo, diante do Red Bull Bragantino. Então, pé no chão de todo mundo, muito trabalho pela frente e agora também, em meio a isso tudo, recuperação, descanso, porque o Cruzeiro precisa se recuperar o mais rápido possível na Série A do Brasileirão e deixar a zona de rebaixamento. O time do técnico Arthur Jorge, então, retornou logo no início da madrugada, os jogadores foram liberados, o Cruzeiro chegou ali quase no final da manhã, e a quarta-feira aí é o período para todo mundo ir em casa, ficar com a família, descansar, porque o descanso também faz parte da recuperação. Então, os jogadores do Cruzeiro aí já iniciaram, inclusive, a recuperação depois do jogo, no estádio mesmo monumental, o estádio do Barcelona, e tem a reapresentação marcada para esta quinta-feira. Gerson e Jonathan Jesus, informação que a gente tem. Eles deixaram o jogo somente por causa de cãibra. Uma cãibra mais forte, claro. O Cruzeiro jogou na quarta, jogou no sábado e jogou ontem aqui no Equador. Então, uma cãibra mais forte no Gerson, uma cãibra mais forte no Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus, que não era titular desde aquele jogo diante da equipe do Betim, quando ele se machucou, inclusive, mas não será um problema aí para a sequência. É só esse período de recuperação e domingo estarão à disposição. Aí temos que ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge, que nesta quinta-feira pode receber aí uma boa notícia, porque o Luiz Sinisterra deve treinar com o grupo. Ainda acho que de forma parcial, não totalmente liberado, mas a expectativa é de que talvez aí com 2 semanas treinando com o grupo ele já possa ser relacionado. O Cruzeiro vem trabalhando aí com o atleta já há alguns dias, fazendo treinos com bola, e agora é a principal parte, como ele vai responder a este trabalho com o elenco na Toca da Raposa 2. Segundo Arthur Jorge, Lucas Romero não será problema para o domingo. Vamos ver se ele estará com o grupo, com os jogadores, na reapresentação nesta quinta-feira na Toca da Raposa 2. Sobre ingresso, todo mundo pediu promoção. O Cruzeiro atendeu, o Cruzeiro fez. O Cruzeiro acho que nem deve começar a venda de ingressos da Libertadores antes desse jogo com o Red Bull Bragantino. R$40 é o preço único para todo sócio. Ainda a venda precisa melhorar muito, hein? O Cruzeiro quer colocar aí um público na casa dos 40 mil pelo menos. Eu acho que depois de pedir a promoção, vindo desse grande resultado na Libertadores, o torcedor do Cruzeiro tem que fazer um esforço para comparecer, para colocar este público. A venda tem que melhorar muito para que chegamos aí em 40 mil torcedores no domingo, diante do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que joga nesta quinta na Venezuela e vai chegar aí com um desgaste maior em relação ao time do Cruzeiro para esse jogo do Brasileirão. E pra mim, cara, uma grande vitória do Cruzeiro. Foi magrinho, né? 1-0 só, aquela parada toda. Quando você olha o placar, pode parecer magrinho, mas no momento que o Cruzeiro vivia, na repercussão que vinha da arquibancada, né? E muitas reclamações quanto a desempenho, quanto a competição. O Cruzeiro deu uma resposta ontem, não deu, Fabrício? Foi, acima de tudo foi o resultado, né, Cirilo? Eu acho que era o mais importante nesse momento, né? Uma estreia de Libertadores, uma estreia que sempre gera uma pressão e o time já sob pressão, né? Tá numa zona de rebaixamento aí do Campeonato Brasileiro que não se encontrou ainda nessa temporada, então era uma pressão muito grande em cima desses jogadores, uma estreia fora de casa, um time com toda uma pressão aí do time tá voltando, um time que tem um bicampeonato de Copa
Copa Libertadores, que é o 6º time brasileiro aí com mais participações, tem uma tradição aí nessa Copa, né? E então tinha toda essa pressão, clima diferente, fuso horário, apesar de ser pouco também complica, gramado encharcado, o Barcelona que vinha numa grande fase, então foi muito bom, cara. Foi muito bom em vários sentidos, sabe? Além de dar uma moral aí para você dar uma retomada no domingo aí, tentar conseguir uma vitória e tentar somando mais pontos aí para se livrar dessa zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, além ganhou algumas alternativas ali o técnico, Arthur Jorge, né? Teve a entrada do Fagner, teve o Jonathan Jesus, teve o Lucas Silva que voltou a jogar bola. Isso é importante, né? Isso é importante ele ir conhecendo o elenco, né? Através dos jogos, né? E jogos dessa importância. E assim, e você ganhar e jogar um jogo, uma Copa Libertadores, ela exige mais, sabe? Do elenco, do time. Isso é bom, aumenta o sarrafo de competição, vai virando meio que automático. A mesma coisa você jogar um campeonato estadual, aquilo meio que vira a tua referência. Quando você entra no Campeonato Brasileiro, você sente. Não, quando você joga uma competição de alto nível como é a Libertadores, isso te ajuda aí a manter, a melhorar esse nível aí de confronto. Não tem nada, né, Marques, que dê mais tranquilidade no mundo do futebol do que um resultado, né? Não, e enfrentando um dos times mais tradicionais do Equador, né? Casa cheia. Casa cheia, 50 mil torcedores, né? Estádio top. Ali teve uma final de Libertadores recentemente, né? E o Cruzeiro, poxa, jogou como se joga a Copa ontem, né? Com malandragem, no final do jogo segurando o jogo, caindo no chão, gastando um tempinho, né? Fez um golaço, né? Numa infiltração do Matheus Pereira. Eu acho que ele precisa fazer mais isso, né? Mas a bola precisa sair de qualidade, né? Pelo lado, para ele fazer essa infiltração com perfeição, né? Ele já tinha feito um gol assim no Campeonato Mineiro. Contra o Betim. Exatamente, da mesma forma, né? É legal, cara, o meia que pisa na área como um elemento surpresa. O Barcelona estava com 3 zagueiros, o homem que estava marcando ele fora da área dormiu, cochilou, ele infiltrou no meio dos 3 zagueiros, bola certinha, gol. Gol da vitória. Depois teve mais uma chance muito boa, né? Com o Chico da Costa. Um gol que não se perde, né? Essa é a grande verdade, né? Mas acontece. Eu vi alguém comentar hoje. Acontece porque já aconteceu comigo, Cirilo. Eu não lembro qual era o comentarista, mas uma TV de fora daqui, ele falou que é 9.5 na escala David, de gols perdidos. Velho, puta, eu já perdi um gol desse aqui no Mineirão. Você dá uma vergonha pro cara. Mas acontece, velho. E o Cruzeiro segurou bem o final da partida e conseguiu largar bem, né, nesse início de Libertadores, que é muito difícil, né? Pelos resultados que vinham enfrentando aqui no Campeonato Brasileiro, com uma desconfiança tremenda do seu torcedor, né? Isso dá confiança, cara. Agora é entender a sequência, como é que esses caras vão se comportar já na volta aqui do Campeonato Brasileiro no final de semana. Além de tudo isso que a gente falou, um concorrente direto, Boca Juniors, venceu fora também, né, Cirilo? Sim. Então essa vitória aí foi grandiosa. O Boca foi enfrentar a Católica fora de casa, né? E venceu por 2-1. Os dois com 3 pontos nessa Copa Libertadores da América. E a sequência, Cirilo, são 2 jogos em casa, né? Sim. Então, cara, nas próximas 2 partidas, você meio que encaminha a sua classificação. Católica. Porque você ganhando de um concorrente direto, que será o Boca, né? Regulando em casa, ganhando a Católica, que eu acho que vai ser o jogo, de repente, mais fácil para o Cruzeiro nessa fase. Você soma 9 pontos. Ontem foi um resultado inesperado. Essa é a grande verdade. Se trouxesse um ponto do Equador, estaria de ótimo tamanho, né, Fabrício? Sim. Ontem, essa vitória que eu citei, 2-1 do Boca contra a Universidade Católica. Quarta que vem, dia 15, Cruzeiro e Universidade Católica, Mineirão, 7 horas da noite. Antes, na terça, às 9 horas, tem Boca e Barcelona. E aí, na terceira rodada, esse segundo jogo seguido em casa, citado pelo Marcos, Cruzeiro e Boca, no dia 28, uma terça-feira, 9h30 da noite. Aí é aquela noite de Copa especial que o torcedor adora. Ô Edu, entre as muitas notícias destacadas, né, de forma positiva do jogo de ontem, havia muita dúvida quanto à lateral direita. Porque o William começa o ano como titular, muito criticado, em vários momentos da temporada o William foi criticado. Cobrava-se um espaço até mais para o Cauã Moraes do que para o Fagner. E o Fagner deu uma baita de uma resposta ontem também, uma grande noite. Um cara com a experiência que o Fagner tem, com o peso de carreira que ele tem, pode fazer bem ao Cruzeiro num cenário deste de Libertadores, Edu? Pode fazer, mas assim, eu ainda acho que a dúvida permanece na lateral direita. Qualquer um dos 3? O recorte é muito pequeno, né? O Fagner fez um
ótimo jogo. A gente já viu o William nessa temporada fazer bons jogos. A gente viu o Cauã Moraes entrar e fazer um bom jogo, principalmente o que ele jogou como lateral esquerdo, né, improvisado. Então existem recortes de bons jogos dos três, mas menos do Cauã. É por isso que às vezes a gente pede mais o Cauã, porque o William e Fagner estavam tão mal, ou estão tão mal, à exceção do jogo de ontem do Fagner, que quando tem um jogador mal, sempre a solução é quem está de fora, ou quem está jogando menos. Por isso que a gente fica pedindo, tentando observar mais, querer ver mais minutos do Cauã. Mas ontem, antes do jogo, a hora que saiu a escalação, eu falei, eu não iniciaria com o Fagner, mas vou confiar no Arthur Jorge, porque é ele que está no dia a dia. Eu também prefiro o Vidalba, mas vou confiar no Arthur por conta do dia a dia, ele que está observando esses caras. E o dia a dia me mostrou depois do jogo que o Arthur Jorge está certo, cara, porque o Jonathan Jesus fez um jogo muito correto, o Fagner jogou muito bem, eu estava ali propenso a votar no Fagner como o melhor em campo, acabei votando no Matheus Pereira, não apenas pelo gol, mas pela entrega dele no segundo tempo, por encarar a partida como uma partida de Copa mesmo. E essas alterações que foram feitas, a minha preocupação também era o Lucas Silva jogando como primeiro volante. A gente não tem boas recordações do Lucas Silva recentemente atuando nessa função. E ontem ele jogou bem, cara. Jogou bem como primeiro volante, dominou meio de campo, cadenciou o jogo quando tinha que cadenciar. Quer dizer que agora ele vai ser o dono da posição? Não, o dono da posição segue sendo o Romero. A hora que estiver saudável fisicamente, volta e é o primeiro volante do Cruzeiro. Aí que vem a questão, né? Vai tirar o Lucas Silva do time, vai permanecer com o Lucas no time, vai tirar quem para ele entrar? Porque hoje não dá para pensar em tirar o Christian desse time. Matheus Pereira e Caio Jorge, muito menos. Sobrou quem? Gerson? Fica o ponto de interrogação. Mas a grande notícia é essa. A gente está discutindo algumas peças de permanência porque foram bem. E não como no jogo anterior de peças que foram mal e que tinham que sair do time. A diferença tem que ser essa por mais jogos, né? Mais gente jogando bem. Mas para o treinador que chegou agora, Edu, o recorte para ele, né, de visualização de atletas e de time é muito pequeno, né? A conta para ele tá zerada? Cara, sim, eu acho que tá zerada. E eu acho que quem foi bem vai dar continuidade. Eu até compartilho da ideia do Panzi dos três laterais, né? Mas por ser um recorte tão pequeno para ele, quem foi bem eu acho que vai dar continuidade. No caso, o Fagner ontem até poderia ter sido o melhor jogador em campo escolhido aqui pelos nossos companheiros, né? Pode ser que tenha uma sequência importante agora na lateral do Cruzeiro. E outra coisa que ele mandou, Cirilo, um recado também achei importante assim, ele falou até na coletiva, né? Não, os jogadores Fagner e Jonas Jesus estavam pedindo passagem nos treinamentos. Olha que interessante. Isso aumenta a competitividade no dia a dia, no treinamento. Melhora o jogador, cara. Acho que acabou aquela acomodação de todo mundo, sabe? Acho que é a prova da conta zerada que o Marcos falou, né? O cara chegou agora. Ele deu recado. Pra trás eu não tô nem aí, é a partir daqui, né? Se a gente captou o recado, você imagina o atleta. O atleta fala, o professor falou na coletiva ontem que os caras foram escalados por causa do treino. Deixa eu me dedicar mais no dia a dia aqui. Aí você aumenta a competitividade no dia a dia, nos treinos, e isso reflete automaticamente nos jogos. O caminho está sendo trilhado, né? Agora são os resultados e os próximos jogos, desempenho, que vão falar pra gente se a coisa está correta ou não. Fato é que o Cruzeiro precisa de mais jogos como o que fez ontem, né, cara? Diminuir, consistência. Precisa de uma consistência maior, diminuir essa oscilação que vem acontecendo. E de não sofrer tanto no jogo, né? Ontem o Barcelona até teve a bola, circulou a área do Cruzeiro, mas não teve chances claras para marcar, né? Então esse controle, porque os caras estão indo lá, principalmente aqui no campeonato, os caras estão atacando, estão machucando, cara, estão machucando com gol. Finalizando dentro da área. Exato, Ô Fabrício, essa discussão que o Panzi propôs aqui quanto ao meio campo, ela é interessante. A teoria do Lucas Silva já está confirmada, que o treinador chega, tira o Lucas e o Lucas volta? Já assistiu o Karate Kid, que fala assim, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. O treinador chega aqui, tira Lucas, coloca Lucas. Todos, né, cara? É impressionante. A gente falou isso aqui, cara, é incrível, né? O Lucas é muito importante no meio campo do Cruzeiro, os dois, né? O Romero e o Silva. Mas vamos lá. O que você encara como ideal o meio campo? O Edu tá falando, sei lá, tá sobrando
quem tá sobrando, quem tá jogando menos, talvez seja o Gerson dos meio-campistas. Como é que você encara essa discussão de um meio-campo ideal do Cruzeiro com esse recado importante do Lucas Silva aí? Eu acho que ontem, se você pega um time ali com 2 meias, que um time que vem mais por dentro, ali eu acho que ia machucar o Cruzeiro, sabe? Porque o Lucas Silva e o Gerson tem muita característica de roubar a bola, de combater, enfim. São muito bem cadenciando, com a posse de bola, eles mandam muito bem, né? Eu acho que jogar os dois assim, em Campeonato Brasileiro ou contra equipes mais qualificadas que vêm por dentro, acho que o Cruzeiro pode sofrer um pouco. Agora, a vinda do Romero, eu acho que fortalece, né? Porque aí fica esse jogador, o Pitbull ali, que pega e combate, e aí, cara, ele e o Lucas Silva se entendem muito bem, né? Eu acho que essa disputa aí vai acirrar entre ele e o Gerson. E aí é o campo que vai mandar, né, Cirilo? Quem vai melhor, quem participa mais. O time funciona muito bem com o Lucas Silva, principalmente nesses dias que ele resolve ajeitar menos a faixa, abrir menos o braço, fazer aquele marketing todo, sabe? E participar mais do jogo, da linha de passe. Ele sempre dá linha de passe. Ajeita muito a faixa, Fábio? Ele fica toda hora ajeitando na faixa e vai. Eu falei, filho, vamos foca jogar na bola, vai. E aí, quando ele faz uma participação igual ontem, é interessante pro time, porque assim, o Marcos, ele é sempre um cara que quando ele tá bem, ele sempre dá opção de linha de passe. O jogador sempre tem uma opção pra ele, um lateral, um meia, ele sempre tá posicionando, nem que ele tenha um toque pra trás, pro lado, um passe mais curto, mas ele tá fazendo a coisa andar, dar ritmo, sabe? E de pouco erro, né? Erro de passe, muito regular. Principalmente isso, né? Não importa se o toque é de lado ou para começar uma jogada pro lado diferente do campo. O importante é que quando a bola passa pelos pés, e passa toda hora, né? Porque ele é o contenção quando jogou ontem como primeiro volante, né? A bola vai passar no pé dele para ele iniciar bem com o bom passe que ele tem. Porque a discussão, Edu, é em cima de desempenho, né? Porque assim, se um custou 200 milhões, o outro veio de graça, se um ganha 5 milhões, o outro ganha 5 mil, assim, acho que tem que valer a pena na história da discussão, é o que o campo está mostrando, né? E de novo, né? Vamos ver daqui para frente, né? Se vai ter sequência, se o nível de atuação, o nível de competição vai seguir o mesmo do que foi visto ontem, pra gente ver de fato se existe um meio-campo ideal ou se daqui a uma semana não tá discutindo isso de novo, né? A última coisa que eu quero ser é injusto, sabe, Cirilo? Às vezes bater e criticar um jogador do Cruzeiro no momento que coletivo não é bom, às vezes pode ser até covarde. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora das críticas, mas fato é que o Gerson tá muito aquém daquilo que a gente imaginava. E o Cruzeiro tem um exemplo recente, cara, de um investimento alto, de uma contratação gigantesca e que não atuou por conta da característica do time e que deu muito certo, que foi o Gabigol, que passou uma temporada inteira na reserva. Quando acionado, dava respostas, entrava, nunca reclamou, fazia seus gols, enfim, e acabou saindo. Tomara que não seja o Gerson, o Gabigol versão 2026, porque eu acho que o Gerson pode ajudar muito. Mas se o Cruzeiro se ajeitar coletivamente e o Gerson não evoluir, cara, o Cruzeiro, ele não é pouco, não. Ele é muito maior que o Gerson. Eu penso assim. E aí, se o jogador não estiver entregando aquilo que se espera, senta no banco. Quem tiver melhor, entra, porque a gente tem que olhar o bem do Cruzeiro e não é olhar o bem do Gerson. O bem do Gerson era chegar aqui para ter minutos, para jogar mais e para vislumbrar uma Copa do Mundo. E sendo muito sincero, hoje eu não vejo a menor chance do Gerson ir para a Copa do Mundo. Não. Então, não tem. A parte do Gerson passou. E que ele recupere o bom futebol pensando agora no Cruzeiro, não em Copa do Mundo. E se não recuperar, o Cruzeiro está muito à frente. E se tiver algum jogador entregando mais que o Gerson vira opção e esse jogador vai ter sequência. Nessa história de injustiças, outro dia eu vi um negócio de rede social, o povo falando que o Tite tirou o Gerson da Copa do Mundo. Não foi, né? Porque o Gerson foi pra Rússia e não jogou nada, né? E já tinha saído da seleção ali. Então eu posso falar que o Gerson, por não ter jogado nada, tirou o Tite do Cruzeiro? Ou ajudou a tirar o Tite do Cruzeiro? São coisas que não bobagem, fazem sentido, cara, né? Ele acabou... O Luiz Henrique continua jogando na Rússia e está na seleção brasileira. O Kaique foi pra seleção. O Douglas Santos jogando na Rússia está na seleção brasileira. O Gerson perdeu espaço, passou a jogar mal. Era na gestão anterior, até com o Dorival, né? Era titular da seleção brasileira. Perdeu espaço, não foi por causa do começo de temporada dele no Cruzeiro. Talvez ele tenha ficado ainda mais afastado pelo desempenho do começo de ano, né?
Mas, enfim, vejamos. Estou muito curioso, viu, Pedro Abílio, para saber qual vai ser a sequência do time do Cruzeiro para o fim de semana. O desafio do fim de semana contra a equipe do Bragantino, né? Pelo Campeonato Brasileiro, vai ser a sequência do Cruzeiro antes de voltar a pensar em Copa Libertadores. Agora é maratona, não tem descanso, né, Abílio? Há um ponto muito importante, destacado por alguns jogadores do Cruzeiro, Cirilo, durante a zona mista ontem ao nosso Rubem Júnior lá no Equador. Falaram que em nenhum momento, antes daquela preleção final do Arthur Jorge, eles sabiam quem ia ou não jogar. Então eles também ficaram sabendo que Fagner, que Jonathan Jesus, que Lucas Silva e até que os outros também seriam titulares apenas quando o treinador deu a sua última preleção. Não deu esse indício justamente para acirrar nessa competitividade dentro do elenco do Cruzeiro. Eu vou destacar aqui, Cirilo, a vitória do Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro Sub-20, quinta rodada. Cruzeiro ganhou do Cuiabá por 3-0. 2 gols do Juan Gabriel, 1 gol do Juan Índio. E com isso, o Cruzeiro é o segundo colocado no Brasileirão Sub-20. Foi nesta tarde, na Toca da Raposa 1, com presenças ilustres. O Giovani, campeão da Copa do Brasil em 2000, esteve por lá. E exaltado pelo Pedrinho, Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro, também esteve presente. E em conversa com a TV oficial do clube, ele exaltou bastante o trabalho das categorias de base. Falou também que com essas presenças de ídolos como o Giovani, espera que em breve possa levar Tostão, de raras aparições, à Toca da Raposa para acompanhar não só a base, mas o time profissional também. E aqui na turma do bate-bola, ele destaca a vitória do Cruzeiro na Libertadores da América, Pedrinho. É uma vitória de um tamanho enorme, né? Porque você vê, nós temos 7 anos que não disputa a Copa Libertadores. E nós vemos muito mal, né, no brasileiro, né, isso tira um pouco da confiança dos jogadores, mas o trabalho tem sido feito para incentivar e mostrar que eles têm condição, que nós temos um grande elenco, um grupo unido, né, que tem condição de reverter essa situação. E uma vitória, ela é uma vitória muito importante e muito grande para o Cruzeiro, né, e para o futebol brasileiro, devido a você ficar 7 anos afastado dessa competição e entrar na competição fora daqui dos nossos do Brasil e ainda com essa dificuldade que nós estamos tendo no Campeonato Brasileiro. Então foi muito importante, mas nós temos plena confiança na nossa equipe que nós vamos dar a volta por cima aí no Brasileiro e vamos com tudo aí para Libertadores e para as outras competições que tem. A volta por cima, não só no Brasileiro, mas continuar aí na Libertadores também, nessa boa pegada. Semana que vem contra a Universidade Católica, quarta-feira, 7h. Antes disso, domingo, 6h30, o Red Bull Bragantino no Brasileirão, Cirilo. Excelente, Pedro Abílio, notícias do Cruzeiro aqui no segundo tempo da turma do bate-bola. Então é isso aí, pessoal, já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!